Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de revisão da quarta semana. Eu sou o professor William e estou com vocês aqui para recordar e aprofundar os assuntos estudados. E nessa semana nós tratamos de dois temas principais, a equação reduzida e a equação geral da circunferência. Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira questão, que é a questão de número 4, que está lá na página 7 do material de vocês. Então acompanha comigo. Escreva a equação reduzida da circunferência representada a seguir. Bom, então nós temos aqui a circunferência, né, que está representada ali, a circunferência que o exercício traz, tá ok? E aí aqui olhando para essa representação, nós temos que procurar duas informações, o comprimento do raio e as coordenadas do centro da circunferência. Então lembrando que para conseguir a equação da circunferência, a gente vai falar da reduzida aqui, mas a geral é a mesma coisa, nós precisamos sempre buscar ali o raio e as coordenadas do centro dessa circunferência, beleza? Então olhando aqui, nós já conseguimos identificar as coordenadas do centro, né? Então o centro dessa circunferência está aqui e ele tem coordenadas 2 para o x e 0 para o y, então eu vou marcar já aqui. Então as coordenadas do centro é 2 para o x, 0 para o y, tá ok? Então eu chamei de ponto C aqui, o centro da circunferência. E aí a gente precisa ver qual é a medida do raio. Tomem bastante cuidado, porque, por exemplo, ó, nesse exercício aqui, eles trouxeram o raio nessa posição. E aí se você for olhar nas referências aqui, a gente não consegue identificar exatamente, né, quais são os pontos, qual é esse ponto aqui, né, da circunferência que foi utilizado para representar o raio. E aí pode começar a ter ideias, assim, vou fazer um triângulo retângulo para tentar descobrir a medida desse raio, usar teorema de Pitágoras e uma série de coisas. Tudo isso é válido, mas nesse caso aqui não precisa. Então tenham bastante atenção para não ter um trabalho à toa, tá ok? Olhem aqui uma coisa, esse raio está nessa posição ruim aqui, mas a gente pode encontrar outro raio, tá ok? Lembrem lá que o raio é só a gente ter um segmento que saia do centro da circunferência e atinja lá um ponto dessa circunferência. Então no caso aqui, eu já deixei até representado em amarelo aqui, ó, a gente pode utilizar esse raio aqui, tá ok? Que fica bem mais simples de descobrir a medida dele. Então do 2 até o 0, a medida desse raio é 2. E da mesma forma a gente poderia ter feito o seguinte, ó, do 2 até o 4, nós temos outro raio ali e o raio, né, teria a medida 4 menos 2, que também é 2, ok? Então, se não tiver na cara já a medida do raio aqui, dá uma olhadinha se vocês não podem escolher um outro raio mais conveniente, ok? Bom, aí se não tiver esse outro raio conveniente, aí segue aí, né, por essa estratégia mesmo da gente utilizar o teorema de Pitágoras, ok? Então vamos lá. Aqui está simples, né, o raio está dado ali, o raio é 2. Então eu vou colocar aqui a informação que o raio é igual a 2. Beleza? Então, centro 2 e 0, raio 2. Com essas duas informações, agora, basta a gente substituir esses valores lá na nossa equação reduzida da circunferência. Só lembrando que essa equação ela tem essa forma aqui, né? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, tudo isso é igual ao raio ao quadrado. Lembrando sempre que esse A e esse B são as coordenadas do centro da circunferência, o A é a coordenada x e o B é a coordenada y, e o R é o raio da circunferência. Então, substituindo as nossas informações ali, ficamos com x menos 2, né? A coordenada x aqui do centro da circunferência é 2, então elevado ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, então o 0 porque a coordenada y aqui é 0 do centro, e isso vai ser igual a 2 ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Aí para a gente deixar só um pouquinho mais ajeitado, podemos fazer o seguinte, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 0 é o próprio y, então eu vou deixar assim, y ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então essa aqui é a equação reduzida dessa circunferência, que foi representada aí, e termina aqui a nossa questão. Então, bem simples, identificando quem é o centro e quem é o raio, é só lembrar dessa forma geral aqui.
ok? Essa primeira aí foi tranquila, né? Então agora vamos para a segunda questão. E vocês vão ver que é muito parecido, é aquilo que eu já falei para vocês aí na nossa aula da quarta semana. De maneira geral, nós vamos precisar descobrir quem é o centro, né, quais são as coordenadas do centro dessa circunferência e qual é o comprimento do raio. O que vai mudar é qual é o caminho, qual a estratégia que a gente vai precisar utilizar para conseguir essas informações. Então vamos lá, né, acompanhem comigo agora aqui a questão 6, que vai exigir da gente um outro conhecimento aqui para que a gente consiga uma dessas duas informações necessárias para determinar a equação reduzida, beleza? Então vamos lá, questão número 6, também da página 7. Então diz assim: o ponto P, de coordenadas 4 e 6, pertence à circunferência de raio R e centro C, de coordenadas 1 e 2. Obtenha a equação dessa circunferência. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nessa questão aqui nós temos informações incompletas, né, para a gente conseguir chegar à equação da circunferência, porque nós precisaríamos das coordenadas do centro, que estão aqui, e do raio, só que o raio não tem, né, diz apenas que o raio é R. Então, o que nós temos que fazer? Descobrir qual é o comprimento do raio dessa circunferência. E aí a gente vai olhar para as outras informações que o problema traz. Então, o problema ele não traz ali a informação da medida do raio da circunferência, mas traz um fato ali, uma informação importantíssima, né, que vai nos permitir encontrar esse raio, que é o seguinte: ela nos dá um ponto P que pertence à circunferência. E ora, se nós temos um ponto que pertence à circunferência e sabemos quais são as coordenadas do centro dessa circunferência, o que basta a gente fazer? Calcular a distância desse ponto ao centro. Lembrando que eu acabei de falar, né, para que a gente tenha o raio da circunferência, basta pegar um segmento que parta do centro e vá até um ponto da circunferência. Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar justamente isso. Como nós temos um ponto da circunferência e o centro, vamos calcular a distância entre esses dois pontos e essa será a medida do raio da circunferência. Beleza? E aí a gente já aproveita para lembrar um pouquinho como que calcula a distância entre dois pontos. Então vamos lá. Então a distância entre esses dois pontos vai ser dada pela seguinte equação. Então a distância do ponto P ao ponto C é dada pela raiz quadrada de quem? Vamos lá, vamos lembrar. Vai ser esse menos esse elevado ao quadrado, mais esse menos esse elevado ao quadrado. Ou seja, x do ponto C menos x do ponto P elevado ao quadrado, mais y do ponto C menos y do ponto P também elevado ao quadrado. Beleza? Então vamos lá? Vai ficar 1 menos 4 ao quadrado mais 2 menos 6 ao quadrado. Tudo bem até aí? Aí 1 menos 4, desculpa, vai dar menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar aqui 9. 2 menos 6 fica menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Então 9 mais 16. 16 mais 9 é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então nós chegamos aqui que o raio da circunferência que nós estamos querendo encontrar e a equação, ele é igual a 5. Então aqui nós sabemos agora qual é o raio, e esse raio ele é o 5. Então, primeiro passo foi dado. Conseguimos a informação que estava faltando, tínhamos as coordenadas do centro, buscamos o raio. Beleza? E aí agora basta a gente escrever então a equação reduzida dessa circunferência, que vai ficar da seguinte maneira. X menos quem? Menos a coordenada x do centro da circunferência, então x menos 1 ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro aqui, então vai ficar y menos 2 ao quadrado, tudo isso igual ao raio elevado ao quadrado. Então se o raio é 5, 5 ao quadrado é 25.
5. E aqui, então, nós chegamos à equação dessa circunferência aí, né? Cujo centro é o ponto 1 e 2 e o ponto P de coordenadas 4 e 6 pertence a essa circunferência. Bom, pessoal, então nós já resolvemos aí duas questões envolvendo a equação reduzida da circunferência. Então vamos agora lá para a página 11, para a questão número 2, para resolver uma que traz ali a equação geral da circunferência. Então acompanhe aqui comigo. Questão número 2, página 11, diz assim: as equações a seguir representam circunferências? Justifique sua resposta. E aí, no item A, traz a seguinte equação: x² mais y² menos 6x mais 4y mais 13 é igual a 0. Bom, pessoal, então, nessa questão aqui, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que observar aqui essas equações, ok? Que são dadas, eu vou fazer aqui o item A, né, para vocês, e verificar se elas são ou não a equação de uma circunferência. Qual que é o caminho que a gente vai seguir aqui, né? Qual que é a estratégia que nós vamos usar? Se essas equações que estão sendo dadas, elas forem equações de circunferência, elas têm que ser capazes de nos trazer ali qual é as coordenadas do centro e qual é o raio dessa circunferência, tá ok? Então a gente vai ter que investigar essa equação e ver se elas nos fornecem ali um valor válido para o raio da circunferência e para as coordenadas do centro dessa circunferência. Caso contrário, não será então a equação de uma circunferência. Beleza? Então assim, temos que buscar coordenadas do centro e o raio, valores válidos aí para essas duas informações. Nós vimos aí durante a semana como que a gente consegue essas informações a partir da equação geral mesmo, tá ok? Eu quero aproveitar hoje nessa nossa revisão para ensinar uma outra estratégia para vocês, que é conhecida como método de completar quadrados, né? Então a gente vai partir dessa equação geral aqui e vai chegar na equação reduzida da circunferência utilizando esse método aí que eu acabei de comentar com vocês, beleza? Então só recordando aqui, qual que é a equação reduzida da circunferência? É a equação que é dessa forma aqui: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Ok? Então, quando eu falo aí que a gente vai sair da equação geral para a reduzida, significa que eu vou trabalhar essa equação aqui para escrever ela nessa forma que está aqui embaixo. Ok? Qual que é a vantagem de fazer isso? Como a gente precisa do valor das coordenadas do centro e do raio, essa equação ela é bem melhor para a gente identificar isso. Então, por isso que eu vou ensinar aí essa outra estratégia para vocês. Beleza? Mas então vamos lá. O que seria esse completar quadrados? Por que esse nome? Então assim, esses dois pedaços aqui dessa equação, cada um deles, na verdade, é um trinômio quadrado perfeito. Tá ok? Lembram lá? Nós temos x menos a ao quadrado, certo? Vou usar esse pedacinho aqui para recordar com vocês. E qual que é o resultado disso? É quadrado do primeiro, x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, então fica menos 2xa, ou 2ax, tá? Vou colocar ax. Mais o quadrado do segundo, então seria lá mais o a ao quadrado, tá ok? Então, quando eu falo que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, é nesse sentido aqui. Então eu tenho três termos aqui, por isso trinômio, tá ok? E o que a gente vai fazer é tentar reescrever essa equação de modo que apareça algo nessa forma aqui, que apareçam trinômios então, para a gente poder sair desse trinômio e chegar nessa forma fatorada aqui, tá ok? Então é isso que a gente está querendo fazer aqui, beleza até aqui? Então vamos lá, vou apagar, né, para a gente conseguir então chegar nesses resultados aí. Lembrando que queremos fazer isso para chegar nessa escrita aqui que nos fornece mais facilmente o centro e o raio da circunferência. Então vamos lá, primeiro passo que eu vou fazer é agrupar aqui os valores que contêm o x, os que contêm o y, e esse termo independente eu vou deixar lá do outro lado da igualdade, beleza? Então vamos fazer assim, ó. X ao quadrado menos 6x, tá ok? E aqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou deixar um espacinho já para eu acrescentar o terceiro termo desse trinômio, tá ok?
Então lembra ali que eu acabei de mostrar para vocês? A gente tem que ter um trinômio para chegar nessa forma aqui. E aqui eu não tenho na equação, eu vou ter que completar. Por isso que a gente fala que é completar quadrados. Ok? Então eu vou deixar esse espacinho aqui, a gente vai completar com um valor adequado. Aí continuando, ficamos com mais y ao quadrado, certo? Mais 4y. E aí, de novo, vou deixar um espacinho aqui para eu completar. Beleza? E esse mais 13, como eu falei para vocês, vai lá para o outro lado, então, da igualdade como menos 13. Bom, pessoal, então, já organizamos a nossa equação aqui. Agora a gente tem que tentar descobrir quem são esses valores que faltam para eu completar. Então é sempre assim que vocês podem fazer. Organiza x com x, y com y e deixa um espacinho aqui para completar cada um desses dois quadrados que vão virar essa forma que está aqui embaixo da equação reduzida. Ok? Então vamos lá. O que nós queremos? Escrever assim, x mais ou menos alguma coisa que elevado ao quadrado mais y mais ou menos também alguma coisa elevado ao quadrado é igual a um resultado aqui, né? Para ficar então nessa forma. Então, quem é essa coisa que está aqui, né? Quem é esse número que está aqui? Vamos ver. Então, qual que seria o resultado aqui? Esse aqui não é o primeiro, não é o primeiro termo? Então, seria o quê? O quadrado do primeiro já está escrito aqui, ó. Beleza? Quem que é o segundo termo? É 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, esse cara que está aqui, certo? É um cara que se eu multiplicar por 2 e por x, vai resultar em menos 6x. Então seria 2 vezes x, 2x, vezes alguém que dá menos 6x. Quem que é esse alguém aí? Só pode ser o menos 3. Então, ó, 2 vezes x, 2x, vezes menos 3, menos 6x. Ok? Então vejam que eu estou chegando exatamente nesse resultado aqui. E agora, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, falta quem? O quadrado do segundo. Ou seja, 3 ao quadrado, que vai ser 9. Então a gente completa o quadrado, a gente completa o trinômio e consegue escrever na forma fatorada. Beleza? Vamos para o próximo. Y ao quadrado mais 4y, tá ok? Então o quadrado do primeiro, aí vem 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só que quanto que tem que dar isso agora? Tem que dar 4y. Então 2 vezes y, 2y, vezes o 2, vezes mais 2, vai dar justamente o 4y. Então, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, falta quem lá? O quadrado do segundo, que no caso nosso aqui agora é o 2 ao quadrado. Então vai ser 4, tá ok? Então completamos esse trinômio também. Então o resultado disso aqui é esse valor, e disso aqui é esse valor. Então o que nós completamos foi o 9 e o 4. Só que aí assim, a gente pode ir completando ali do jeito que a gente quiser, inserindo valores de um lado da igualdade, né, sem que isso tenha alguma consequência? A gente sabe que não, né? Como nós temos uma equação, se nós inserirmos valores de um lado dessa equação, nós temos que inserir a mesma quantidade do outro, para que essa igualdade continue verdadeira, tá ok? Lembram lá do 7º ano, daquela história da balancinha de pratos? Então se eu coloquei mais peso aqui, ela desequilibrou. Eu tenho que colocar a mesma quantidade desse lado, para que ela volte a ficar equilibrada, tá ok? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, se eu inserir 9 aqui e inserir 4, para que continue valendo esse sinal de igual aqui, eu tenho que inserir desse lado 9 também, e também tenho que inserir desse lado o 4. Agora está válido, agora sem problema nenhum. Então, essa expressão continua verdadeira, ela é equivalente a essa que está aqui em cima, certo? E também é equivalente a essa que a gente está organizando aqui embaixo, olha que bacana. Só que quanto que é menos 13 mais 9 mais 4? É 0. Tá ok? Então, essa equação que está aqui, se a gente escrever nessa forma, né, na forma reduzida, ela seria isso aqui. X menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 0. Beleza? Então, se isso aqui for a equação de uma circunferência, essa circunferência ela tem o centro de coordenadas 3 e menos 2, ok?
e aqui eu já aproveito para reforçar com vocês que se tem o sinal de mais aqui, a coordenada vai ser menos, porque olha a forma geral como que é menos o b. Então para aparecer um mais aqui, esse b tem que ser um número negativo. Então ó, y menos o menos 2, que fica y mais 2, tá bom? Então só para reforçar isso aí com vocês. E o raio dessa circunferência seria quanto? A raiz quadrada de 0, que é o próprio zero. E aí eu pergunto para vocês, é possível isso aqui? Uma circunferência cujo raio seja igual a zero? Não é possível, tá ok? Então, o zero não é um valor válido para o comprimento do raio de uma circunferência. E é por isso, como nós não chegamos num valor válido aqui para o raio dessa circunferência, que nós podemos afirmar aí com certeza que essa equação aqui, né, que é equivalente à equação que nos foi dada, ela não é a equação de uma circunferência, já que ela nos forneceu um valor não válido para o raio dessa suposta circunferência. Beleza? E para terminar essa semana de revisão, nós vamos lá para a questão número 7 da página 12, que diz o seguinte: a distância do centro da circunferência, x² mais 2x mais y² menos 4y mais 2 igual a zero, a origem é... Bom, pessoal, então essa questão aí, ela nos traz a equação geral de uma circunferência, então mais uma questãozinha de equação geral da circunferência, e nos pede a distância, então, do centro dessa circunferência, que está representada por essa equação, a origem. Quem é a origem? Né? A origem do nosso sistema de coordenadas, que é o ponto, vou chamar de ponto P aqui, só para dar um nome para ele, não, ponto O, né? De origem. Então, ponto O de coordenadas 0 e 0. Meio esquisito isso aqui, né? Parece um monte de zero, mas é o ponto O de coordenadas 0 e 0. Então essa é a origem, então nós queremos descobrir a distância do centro dessa circunferência a esse ponto O, que é a origem do nosso sistema de coordenadas. Beleza? Então, o que temos que fazer aqui? Descobrir quais são as coordenadas do centro dessa circunferência. Então nós poderíamos fazer isso da forma como eu trouxe para vocês lá, né, na aula da nossa quarta semana. Então eu poderia utilizar as informações a partir da equação geral mesmo, mas hoje aqui eu estou querendo reforçar com vocês essa estratégia de sair da equação geral e ir para a equação reduzida utilizando o método de completar quadrados. Então é isso que eu vou fazer com vocês. Então vamos lá então? Então, como que fica? X, lembrando lá, né, a gente vai completar então esse trinômio para que a gente possa escrever na forma que é a forma da equação reduzida, que é essa daqui. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio elevado ao quadrado. Então eu quero escrever nessa forma aqui. Então a gente vai completar o trinômio para que a gente possa escrever ele desse jeitinho aqui. Vamos lá. X ao quadrado mais 2x mais quem aqui, pessoal? Vamos ir completando já esse quadrado. Então vamos lembrar aqui. Mais alguém que vai nos permitir escrever dessa forma aqui essa equação. Opa! X, certo? Mais ou menos alguma coisa aqui elevado ao quadrado. Então, para a gente escrever desse jeitinho aqui. Então, ó, quadrado do primeiro. Aí nós teríamos quem aqui como segundo membro aqui? 2 vezes x vezes alguma coisa que dê 2x. Então, quem que é essa coisa aqui? Só pode ser o mais 1. Tá ok? Então, ó, quadrado do primeiro. Primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x vezes 1, 2x. E se a gente acrescentou esse 1 aqui, quem estava faltando então para completar o quadrado? O 1 ao quadrado. Então, fica mais 1 ao quadrado. Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer lá para o y. Então, vai ficar y ao quadrado menos 4y mais alguém aqui. Quem é esse alguém? Vamos lá. Aqui nós temos o quê? O y mais ou menos alguma coisa, certo? Elevado ao quadrado. Então a gente quer escrever nessa forma aqui. Então, quadrado do primeiro é o y ao quadrado, já está pronto ali. Agora eu tenho que pensar quem é esse cara que está aqui. E como que eu descubro ele? Eu sei que ele é
2 vezes y vezes m tem que dar menos 4y. Então, quem que pode ser esse carinha aqui? 2 vezes y, 2y. Vezes quanto que dá menos 4y? Vezes quem? O menos 1. Certo? Opa, menos 1 não, né, gente? Pelo amor de Deus. Olhei para o 1 aqui. É o menos 2. Então, veja. 2 vezes y, 2y, vezes menos 2, menos 4y. Ok? Deixa eu só deixar o 1 em amarelinho aqui também. Então, aqui ficou o menos 2. Então, quem está faltando para a gente completar aqui esse quadrado? Seria o menos 2 elevado ao quadrado. Ok? Então, nossa, meu 2 ficou horrível aqui. Deixa eu só arrumar ele. Aí. Não sei se ficou muito melhor, mas acho que melhorou um pouquinho. Então, aqui ficou quadrado do primeiro, y ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes y, 2y, vezes menos 2, menos 4y, mais o quadrado do segundo. No caso aqui, o menos 2 elevado ao quadrado. Beleza? Esse 2 que estava aqui, sozinho, a gente passa lá para o outro lado da igualdade. Beleza? Então, lembrando que a gente acabou de fazer aí na questão anterior. Então, fica lá menos 2. E agora vem aquela sacada. Se eu somei coisas desse lado, eu tenho que somar também do outro lado para manter a validade da equação, para manter o equilíbrio ali da nossa balança de pratos, tá ok? Então, 1 ao quadrado é 1. Então, eu somei 1 aqui, vou somar 1 lá do outro lado. Beleza? Menos 2 ao quadrado é mais 4. Se eu somei 4 aqui, eu vou somar 4 também lá do outro lado. Beleza? E aí, resolvendo essa soma, nós chegamos nesse valor aqui. Menos 2 mais 1 mais 4 fica 3. Ou seja, agora que nós temos essa equação aqui na sua forma reduzida, fica bem mais fácil para a gente identificar quem é o centro dessa circunferência e quem é o raio. Né? Então, quem que é o centro dessa circunferência aqui? É o ponto de coordenadas C menos 1. Lembrem, ó, menos A. Então, menos o menos 1 que dá mais 1 aqui. Muito cuidado com esses sinais aí para não trocar na hora. E aqui menos 2, então, menos quem? Menos o 2 mesmo, a coordenada y é o 2. Beleza? E o raio dessa circunferência, só para completar aqui, seria quanto? Raiz quadrada de 3. Mas a gente nem vai usar essa informação aqui, tá ok? Por que é raiz de 3? Lembrando lá, porque aqui o raio está ao quadrado, então a medida dele é a raiz quadrada desse valor que fica aqui depois do sinal de igual, tá ok? Bom, a gente nem vai usar o raio porque o que a questão pede? A distância do centro à origem, então a distância do ponto C ao ponto O, beleza? Então só vou apagar aqui, anotar os resultados que a gente precisa para calcular essa distância então. Então passo 1, finalizado, encontramos as coordenadas do centro. Agora basta calcular a distância do centro ao ponto O de coordenadas 0 e 0, que é a origem do nosso sistema de coordenadas. Beleza? Então vou apagar aqui para a gente fazer a segunda parte da questão. Bom, pessoal, então já organizei o quadro aqui de novo, só com as informações que a gente precisa. Então, ali do primeiro passo, nós encontramos que o centro daquela circunferência que era dada ali é o ponto menos 1 e 2, e nós queremos saber a distância dele à origem, certo? Então, ao ponto de coordenadas 0 e 0. Então, vamos lá, calculando a distância entre esses dois pontos. Então, a distância do ponto C ao ponto O vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 0 menos o menos 1. Então, vai ficar 0 menos o menos 1 ao quadrado, mais 0 menos 2 ao quadrado, mais 0 menos 2 ao quadrado. Beleza? Aí, resolvendo essas contas, nós ficamos com raiz quadrada de 0 menos o menos 1 é 1. 1 ao quadrado. 0 menos 2, menos 2. Então, mais menos 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4. Então, nós temos que a distância de C até O, ela é raiz quadrada de 5. Ou seja, a distância do
centro dessa circunferência, a origem do sistema de coordenadas, vai ser igual a raiz quadrada de 5. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos aí ao final de mais uma live de revisão. Nessa semana aí retomamos os temas equações da circunferência, equação reduzida e equação geral da circunferência. E na próxima semana, fiquem ligados aí com a gente que nós vamos fazer uma revisão dessas 4 semanas de estudo. Então vamos começar lá desde o ponto, distância entre pontos, reta, até a equação da circunferência. Então vale a pena conferir, fiquem atentos aí. Na próxima semana, então, uma semana de revisão aí dessas 4 semanas, tá ok? Grande abraço para vocês e até semana que vem.